Pode voltar aí. Amém, queridos? Então vamos lá. Glória a Deus, queridos. Queridos, hoje eu queria comentar com vocês sobre uma das parábolas de Jesus, que foi quando Jesus ele fala a parábola do filho pródigo. Então, a gente tem uma boa porção de texto aqui para a gente discorrer. Eu queria já... Vamos já entrar no texto, vai ser melhor. Então vamos lá. Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Então a parábola do filho pródigo, né? O filho que estava perdido, ela está junto com outras duas parábolas, que é a da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Essas parábolas, elas têm uma intenção semelhante. O Jesus estava basicamente falando ali para os judeus, né? Estava para os discípulos, mas ele estava muito se dirigindo aos fariseus e aos escribas. Por quê? Porque ele estava querendo mostrar como aqueles que muitas vezes têm a herança do Senhor, para quem o Senhor veio, né? Quando Jesus ele fala assim, eu vim para os meus, mas os meus lá eles não queriam, então eu acabo indo para os outros. Ele estava querendo trazer esse pensamento. Que as pessoas estão rejeitando o que ele está trazendo, então ele está indo para aquele que estavam perdidos, né? E a parábola aqui do filho pródigo, ele trata de um tema, de um dos temas, ou talvez do tema mais central das Escrituras, que é esse dilema entre a graça e o mérito, né? Então, quando a gente vê pelas Escrituras, a gente percebe que sem mérito a gente foi abençoado no Jardim do Éden, mas a gente achou que poderia fazer melhor quando estávamos lá com Adão e Eva, né? Que nós estávamos em Adão. Então a gente achou que poderia fazer melhor, Deus nos abençoou no Jardim do Éden para que a gente fosse agraciado por Ele, para que a gente vivesse no esforço dele, e a gente achou que poderia fazer melhor. A gente descobriu que não conseguia. Então Deus ele envia a lei para mostrar para nós que a gente de fato não consegue. Pelo mérito. Então, a lei, através do mérito da lei, a gente tentou se aproximar de Deus e a gente chegou à mais triste conclusão, que é, sem Deus, a gente não é capaz. A lei, ela atesta isso para nós. Aí, o que a gente precisou? Chegar ao momento que a gente se rende. Quando a lei, ela mostra que todo mundo sofre condenação por causa do pecado, porque nós pecamos contra um Deus infinitamente santo e por isso a gente é infinitamente devedor dele, não importa o tamanho do pecado, não importa se foi um assassinato ou se foi um palavrão. Significa que a gente merece condenação. Quando a gente chega nesse ponto, é como se a pastora Tânia gosta de fazer lá os brigadeiros, as cozinhas, né? Dá o ponto. Então, aí, quando chega no ponto, aí pega lá, agora está no ponto. Está no ponto do quê? De mandar Jesus. É o momento que a gente está rendido. Aí Deus ele fala assim, agora é o momento de mandar Jesus para mostrar que sem o poder de Deus, sem a ação de Deus, nós não conseguimos por conta própria. Então, a parábola do filho pródigo, ela traz esse pensamento, desse dilema entre a lei, o esforço, né, o mérito próprio, eu tentar pelas minhas próprias forças, pela minha religiosidade, e ele traz esse contraste com a graça, o esforço de Deus por nós. Então é nesse contexto que Jesus ele ensina através da parábola ali do filho pródigo de Lucas 15, a partir do versículo 11. Diz o seguinte. Vamos ver, qual que é a versão? NVI. Vamos lá. Ó, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. O mais novo disse. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Então, olha lá, 2 problemas, né? A fome na região e ele já tinha gastado tudo. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Queridos, a gente não entende a gravidade disso aqui. Essa história aqui
fala de um menino judeu. Um menino judeu que pediu a parte da herança porque Jesus estava se dirigindo aos judeus. Pediu a parte da herança para o pai e foi torrar tudo. Queridos, ele chegou num ponto tão nojento da vida dele, tão nojento, que ele precisou pegar um trabalho que para ele era pecado. O trabalho em si era um pecado para ele poder sobreviver. Por quê? O judeu não podia cuidar de porcos. Não podia se alimentar de porcos. Não podia nem ter porcos. E ele foi trabalhar o quê? Com porcos. Vamos continuar lá. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Isso é o que ele estava imaginando. Ele falou: vou no meu pai e eu vou falar: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Trata-me só como um empregado que eu estou feliz. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Queridos, se você não se emociona com esse texto aqui, meu Deus. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. E movido o pai, movido por compaixão, ele correu, abraçou-o fortemente, eternamente o beijou. Aqui, a língua original fala que ele ficou beijando o filho, beijando o filho, abraçado, enchendo ele de beijo. O filho provavelmente estava sujo, o filho provavelmente estava fedendo a porco, ele devia estar cheio de lama, queridos. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. O pai não falou, né? Não condenou ele, né? O pai não ficou falando dos pecados, não ficou assim: ué, o que você fez com a minha herança? Acabou o dinheiro, agora você voltou, né? Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Isso, até aí. Queridos, essa história aqui ela é maravilhosa. Você lembra quando você estava no lugar do filho mais novo, não? Você lembra uma época da vida que você estava perdido, longe dos caminhos de Deus? Quando você estava gastando tudo que você tinha. E tudo que tinha, não só dinheiro, né? Gastando seu tempo, gastando seu intelecto, gastando a sua força, os seus recursos, tudo para aquilo que desonrava o Senhor. A gente estava vivendo longe dos caminhos de Deus, a gente estava sendo enganado pelos prazeres do mundo, porque aquele menino, quando ele estava ali, longe de Deus, uma hora ele estava achando que ele estava feliz. Ele estava achando que aquela vida que ele estava tendo, os amigos que ele tinha feito, né, gastando com prostitutas, gastando de maneira desenfreada, vivendo a vida do jeito que ele queria, longe de Deus, ele achou que aquilo estava fazendo ele feliz, trazendo felicidade para ele. E o pecado ele faz isso para a gente, querido. Se o pecado não fosse gostoso, igual um pudim de leite condensado, ninguém ia pecar. Se o pecado fosse amargo, igual um remédio, ninguém ia pecar. A questão é que o pecado ele é gostoso sim, ele traz prazer para a nossa alma, para o nosso corpo, ele traz felicidade. O pecado traz felicidade, traz alegria, né? Pessoa que cheira, usa droga, ele usa porque aquilo faz bem para ele, num momento. Só que a questão é o preço que o pecado vem cobrar depois. Então, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha companhia, né? Ele tinha amigos, ele tinha comida, aí começou a acabar o dinheiro, o pecado foi cobrar o preço. Aí chega um momento, queridos, que nem ele. Né? Eu conheço um pastor lá de Curitiba que ele falava assim: eu oro para as ovelhas da minha igreja, elas têm que cair. Eu oro para todo mundo cair. Ele falou: pastor, como você ora para todo mundo cair? Não, eu oro para cair em si.
Não cair no pecado, para cair em si. Querido, sabe quando que aquele menino, ele caiu em si? Quando eu imagino a cena que ele devia estar comendo aquela lavagem de porco, ajoelhado, comendo com a mão assim, ele tudo sujo, tudo cheio de lama, a cabeça dele tudo zoada, bagunçada, porque o pecado bagunça tudo. Aí de repente eu imagino ele assim de joelho, comendo. Aí ele olha para o lado assim, tem um porco do lado dele. Ele tinha a companhia do pai, ele tinha a companhia do irmão, dos empregados do pai, agora ele tem a companhia de um porco. O porco é o melhor amigo dele. E eu imagino ele com os dentes tudo sujo, comendo aquele resto de mamão, comendo, sei lá o que ele comia, tentando comer vagem, que dava para porco, ninguém queria dar, então ele estava comendo o que o porco deixava. E ele olha e ele pensa assim, o meu melhor amigo é um porco. O que eu fiz com a minha vida? Aí é o momento. O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? É o momento que ele caiu em si. Quando a gente está atendendo pessoas, aconselhando, tem uma parte que é muito difícil do pastorado. É muito difícil. É quando você percebe que a pessoa ainda não chegou naquele momento da lama. A pessoa ela ainda tem um pouquinho de dinheiro, sabe, filho pródigo com um pouquinho de dinheiro? Não, eu vou continuar a minha vida aqui, longe dos caminhos, vivendo o que eu quero. Aí você tenta aconselhar a pessoa, você traz princípio bíblico, ensinamento bíblico, ora com a pessoa e você percebe que ela não chegou na lama ainda. Aí você fica assim, meu Deus do céu, essa pessoa ainda vai precisar sofrer. E a gente fala com um estudo de caso, querido, porque isso aqui aconteceu com a gente. Todo mundo, querido, todo crente tem um momento que olha, o que eu estou fazendo com a minha vida? Comendo lavagem. Aí a gente precisa ser paciente, a gente ora com a pessoa, continua orando, colocando a pessoa diante de Deus, mas esperando que chegue o momento dela cair em si. Aí de repente aquele menino, ele cai em si e ele fala assim, cara, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para o meu pai, se ele pelo menos me aceitar como um empregado. Pelo menos ele me aceitar como um funcionário. Eu era filho, eu tinha direito à herança, eu tinha acesso ao pai. Eu podia chegar ao pai em oração, eu podia chegar ao pai através da leitura da palavra. Eu chegava ao pai na adoração. Mas se pelo menos ele deixar eu sentar lá no fundo da igreja. Se ele deixar eu sentar lá no fundo, só ver de longe o que ele está falando. Se talvez eu só ouvir o que os outros empregados, o que o meu filho, se talvez eu ouvir a fofoca, o burburinho do que o meu pai está falando. Se ele me deixar comer um pão, beber uma água, eu vou estar melhor que aqui. E ele fala assim, eu vou chegar para ele, eu vou falar, primeiro eu pequei contra os céus. Porque como menino judeu, ele sabe da responsabilidade que ele tinha diante de Deus. Aí ele fala, e eu pequei contra o meu pai. E ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. Queridos, tem uma coisa maravilhosa nesse texto. Meu Deus, como a gente precisa aprender com Deus. O menino, ele volta para casa. Ele achou que ele ia pegar o pai de surpresa. Que o pai ia estar fazendo alguma outra coisa. E o pai ia olhar assim, olha quem voltou. Não, porque o pai estava esperando já. O pai já estava esperando, querido. Deixa eu falar para você, se você está longe dos caminhos de Deus, mesmo dentro da igreja, o pai está esperando por você. Ele está esperando por você. E deixa eu falar para você, o nosso pai não é como eu, queridos. Quando eu falo que eu preciso aprender tanto, é quando eu percebo que o meu filho, quando ele erra, a primeira coisa que eu faço é apontar o erro dele. O nosso pai não é assim. A primeira coisa, ele correndo, querido, você consegue imaginar essa cena? O pai daquele menino correndo para abraçar o filho sujo, fedido, cheio de lama, com bafo de comida de porco, querido, não tem coisa mais nojenta.
Aquela comida, já viu como é que é a lavagem de porco? Aquilo vai fazendo aqueles bigatos lá, ele devia estar comendo aquelas larvas de mosca junto, querido. Coisa fedida, o cara devia estar tudo doente, diarreia todo dia. Nem devia conseguir se limpar direito. E o pai, ele foi correndo para abraçar o filho. E o filho, ele foi querer falar aquilo que ele imaginou. Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Se você pelo menos me receber como um funcionário. O pai nem deixou ele terminar. Ele já inicia o processo de restauração. Eu vou restaurar a sua vida. Rápido, funcionários, traga uma roupa, dá um banho nele aqui, coloca o anel, porque nessa casa aqui ele não é escravo. Nessa casa ele não é um funcionário, nessa casa ele é meu filho. Eu não estou querendo saber o que ele fez ou não. Eu não quero saber o que ele gastou a herança dele, eu não quero saber com quantas mulheres ele teve, eu não quero saber os pecados dele. Como a própria palavra diz, eu lanço fora, eu jogo no mar do esquecimento, nunca mais eu vou saber dos teus pecados. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero restaurar a sua vida completamente. O que o mundo fez com você? Te deu diarreia? Acabou com a tua dignidade? Acabou com a tua autoestima? Acabou com a tua capacidade de pensar, de trabalhar? Acabou com o teu dinheiro? O que o mundo, o que o pecado fez com você? Eu vou fazer novo, tudo de novo. Tudo de novo. Esse é o nosso Pai, querido. Quando você vê o que os grandes comentaristas aqui do Brasil que a gente tem, eles falam sobre esse texto, sabe o que eles falam? Esse texto não devia se chamar o filho pródigo, ele devia se chamar o pai amoroso. Porque o texto do filho pródigo fala de um pai muito mais do que de um filho. Fala de um pai que nos perdoa. Fala de um pai que esquece daquilo que a gente fez. Não esquece, não é fazer vista grossa. Não fica jogando na nossa cara. Fala de um pai que nos recebe e nos chama de filho de novo, queridos. A questão é, ele não merecia ser chamado de filho. E ele entendeu isso. Ele não merecia. E ele entendeu isso. Ele falou, cara, o que eu fiz? Eu pedi herança do meu pai, eu matei o meu pai no coração. Sabia que ele fez isso? Quando ele pede antecipada herança, quando que vem a herança? Quando o pai morre. Ele matou o pai dele no coração dele para ter um pouquinho de prazer nessa vida. E o pai não ligou para isso. Só quis receber ele de volta. Fez uma festa. Então, queridos, a grande alegria ali do pai era que o filho voltou. E, queridos, às vezes a gente está afastado desse jeito. A gente pode estar aqui dentro da igreja, a gente está vindo culto após culto, participa das coisas, parece que a gente está tipo filho perdido. Eu sei como é, queridos. Eu tive momentos da minha vida que eu mais parecia um falso crente que qualquer outra coisa. Tá dentro da igreja, mas tá querendo levar uma vida dupla. Tipo assim, sabe? Esquenta banco. Graças a Deus, meu pai me restaurou. E graças a Deus, nosso pai já restaurou um monte de gente aqui. Tá restaurando, estamos no processo. Amém? O pai, ele tá desejoso em nos restaurar plenamente. Só, queridos, se você está nessa posição do filho pródigo, do mais novo, há tempo de se arrepender ainda. Queridos, não deixa que sejam circunstâncias que empurram você para o pai, porque é muito doído, queridos, é muito doído. Quando de repente você está lá no meio da lama, no meio da lavagem, e aquela circunstância está empurrando você, quando você não aguenta mais, você pode voltar antes. Você pode voltar antes de ser tarde demais, ou você pode voltar antes de precisar levar prejuízo, igual Sansão. A história de Sansão nos mostra de alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, se desviou tão feio, que ele teve que entregar depois a própria vida, para pelo menos dar um jeito de fazer alguma coisa para Deus ainda. Não é tarde demais. Se você está aqui, se você está respirando, não é tarde demais. Mas, queridos, hoje eu queria falar daquele que é esquecido dessa história. Que é o filho mais velho. O filho mais velho,
Lucas 15, 25 diz assim: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O filho mais velho, quer dizer, é todo mundo quase aqui. Tem tempo de igreja. Sabe o que o filho mais velho sabia? Ele sabia trabalhar. Então ele sabe o que precisa fazer. Ele sabe como precisa fazer, porque ele estava trabalhando nos campos do pai. Sabe como fazer a engrenagem girar. É o Gabriel que sabe vir aqui fazer o louvor, é a Dani que sabe vir aqui cantar, é a gente que sabe vir aqui pregar, né? Fala de mim, sabe preparar um estudo, sabe preparar uma pregação, vem e prega. A gente sabe fazer a coisa acontecer. A gente sabe entregar versículo na evangelização. Então ele sabe trabalhar, ele sabe o que o pai precisa e ele faz aquilo que o pai precisa. Então a gente sabe como trabalhar e onde empreender energia. A gente sabe que as pessoas precisam ser atendidas. A gente sabe que o culto precisa ser gravado. A gente sabe que o louvor precisa ser executado. A gente sabe que os carros lá fora precisam ser protegidos. As crianças precisam ser cuidadas. As escolas bíblicas precisam acontecer. O som precisa estar audível e agradável. Esse prédio aqui precisa estar limpo. Precisa ter a água aqui. Os grupos familiares precisam acontecer. Os versículos precisam ser entregues, precisa ter transmissão aqui. O encontro com Deus precisa acontecer. Os eventos precisam estar impecáveis. Eu tenho que pegar tudo aqui da igreja, né? A gente sabe como fazer. Sabe trabalhar, é o filho mais velho. Já estamos tempo na casa do pai, né? Temos anos de trabalho. Mas, queridos, muitas vezes a posição do filho do mais velho é o lugar onde a gente deixa o relacionamento com o pai de lado. Porque a gente se concentra tanto no trabalho que a gente esquece do relacionamento com o pai. Lucas 15, 26 diz assim: o filho mais velho chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Então, ele estava lá no campo, voltou do campo, começou a escutar uma música, umas danças e tal, e ele foi perguntar para os empregados. A questão é, tipo assim, você é o filho mais velho, é o primogênito, tem acesso ao pai. Por que você foi perguntar para o empregado em vez de perguntar para o pai? Porque o relacionamento com o pai provavelmente já não estava mais tão fluido. Concentrado com o trabalho, então o que prefere? Pergunta para os outros empregados, para os outros funcionários. Ele vai conversar com os empregados e não com o pai diretamente. O que acontece é quando a nossa insatisfação encontra primeiro o nosso irmão e depois encontra o pai. Queridos, isso não acontece na igreja? Acontece alguma coisa aqui difícil, uma coisa que você não concorda, uma coisa que você não gosta, aí a tua insatisfação encontra quem em primeiro lugar? O filho mais velho estava insatisfeito que estava uma festa rolando, ele não estava sabendo. Em vez da insatisfação dele ser dirigida para o pai, ela foi dirigida para o irmão. Aí eu chamo o Vini aqui. Ô Vini, você viu ali que... Não, o Vini não dá, né? Porque é filho do Fabinho. Deixa eu falar com o Caio aqui. Eu vou falar, ô Vini, você viu o que teu pai fazia? Ele vai dar um soco, né? Aí eu chego pro Caio aqui. Ô Caio, você viu o que o Fabinho fez, velho? Você concordou com aquilo lá que ele fez? Não sei o quê. A minha insatisfação encontra primeiro ele. Ah, pastor, você está falando de ter que fazer vista grossa o problema? Não. Só que a insatisfação tem um lugar certo para encontrar. E queridos, graças a Deus pelos insatisfeitos. Os insatisfeitos fazem o mundo girar, você sabia disso? É porque alguém estava muito insatisfeito com ficar dependendo de cavalo, que você tem que dar comida, que você tem que dar vacina, que você tem que cuidar dele, que o cara inventou um carro. Né? Aleluia, né? Queridos, os insatisfeitos movem o mundo. Só que o problema no reino de Deus é que a insatisfação tem que ter um lugar. Primeiro. A questão é, por que ele não foi buscar o pai? Quantas vezes você está insatisfeito com algo que está acontecendo na casa do pai e não vai conversar com ele diretamente? Ah, pastor, quer dizer que eu não posso abrir meu coração para o meu livro? Claro que você pode, querido. Deve. Ah, mas pastor, eu tenho uma insatisfação, não posso falar com o pastor? Claro que você pode, deve. Só que você falou com Deus antes. Porque, queridos, quando você está com o teu coração pesado, insatisfeito, você chega para a pessoa que você vai derramar sua insatisfação, a pessoa não tem a capacidade de absorver tudo tua insatisfação, querido. Ninguém morreu na cruz aqui, a não ser Jesus. É ele que consegue levar todo pecado. Então aquela tua insatisfação está cheia de pecado, está cheia de coisa certa, está tudo misturado. Aí você derrama isso na pessoa, querido, vai deixar a pessoa doente. Pega, joga a insatisfação para Deus
Ele vai dar aquela limpada na tua insatisfação, de repente vai aparecer algo que é verdadeiro, que precisa ser mudado, precisa ser trabalhado, mas você vai conseguir trazer com outro jeito. Outro jeito. Que vai gerar vida. Quantas vezes você primeiro não procura o seu irmão ao invés de procurar Deus? Então, queridos, nesse lugar, né, o filho mais velho que se achava tão bonzão, é quando ele quebra o primeiro mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas. Não tem outros ídolos diante de você. Ame a Deus em primeiro lugar, com todo o seu entendimento. Café, né? Café? Café? Com todo o seu... Ó, pra quem não, quem é cafezeiro, quem não viu no grupo lá, amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Café. Queridos, ali ele quebra o primeiro mandamento, porque ele não está amando o pai dele em primeiro lugar. Ele está deixando o relacionamento de lado. E ele vai procurar o irmão. Aí chega um momento, queridos, que a gente permite que a inveja e a nossa justiça própria enche o nosso coração. O que é justiça própria? Justiça própria é quando eu me uso como o prumo, né? O Geraldo está aqui, o meu sogro, ele pode explicar certinho o que é um prumo. Mas basicamente é um fio ali que você usa para você ver se a parede ela tá reta ou não. É isso, né? Então assim, você está construindo a parede. Ela tem que ficar retinha, porque senão ela vai tombar. Aí você usa um fio com peso embaixo, aí você vê... Não, tá no prumo, tá retinho. O que é? A justiça própria é quando eu me uso de prumo. Eu olho para a parede, eu olho para mim assim, tá reto, porque tá parecido comigo. E eu faço isso com o meu irmão. Eu olho aqui pro Vinícius. Ó, o Vinícius, ele não tá andando muitos caminhos de Deus, não, porque ele não tá sendo parecido comigo. Porque ele tem diferenças, ele pensa diferente, então ele não é de Deus. Agora, o que é o prumo? O prumo é Jesus. Então a justiça é uma só, para todo mundo, todos nós aqui. Aí a gente usa, né, entre aspas, né, Jesus ali, o prumo, sendo o prumo, para todo mundo se balizar por lá. E o que o irmão mais velho fez? Ele estava se usando como prumo. Isso se chama justiça própria. Sabe o que Deus ele fala sobre isso? Ele considera isso como trapos de imundícia. Trapos de imundícia, imagina assim, aquela pessoa que está toda machucada com lepra, tudo, o braço tudo comido, aí você usa aquele pano, aí aquele pano absorve todo aquele sangue, toda aquela craca, toda aquela pele morta, se tira aquele pano, fedido daquele jeito, com aquele cheiro de doente, cheiro de podre. Aquilo é o que a Bíblia considera como trapo de imundícia, como justiça própria. Isso é o trapo de imundícia. Algumas traduções, né, eles falam que é o pano que a mulher usa na menstruação lá, né, para limpar. Então fica as duas aí, né, para quem quiser. Então o que acontece? Permitimos que a inveja e a justiça própria enchem o nosso coração. Lucas 15, 28 diz o seguinte: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O pai ainda foi falar com ele. Falou assim, vamos, entra, vamos se alegrar. Vamos se alegrar com o teu irmão mais novo, né? Queridos, a gente não consegue se alegrar com o nosso irmão mais. O irmão aqui. Quantas vezes você não ficou com inveja de irmão mais novo que recebeu algo do pai que você nunca recebeu? Olá, já aconteceu você? Isso eu acho que aconteceu todo mundo, né? Tinha aquela turminha lá do ensino médio, todo mundo bando de Zé Mané, ninguém sabia de nada da vida. Aí, de repente, um daqueles teus amigos, depois você fica adulto, o cara fica podre de rico e você ganhando um salarinho normal. Assim. Aí você fica, que ele tem mais que eu? Por que ele? Por que não eu? E o pior, às vezes você é mais graduado que ele, às vezes você tem mais estudo, você tem até mais capacidade. Você tem mais capacidade, e daí você olha e o cara é abençoado, o cara fica rico. Você fala, meu Deus, velho, por que ele? Aí de repente você vê uma pessoa, né, pra gente que é pastor, pregando melhor que nós. O cara se converteu faz 2 anos. Ah, não, velho. Aí você fica aquela. Não pode, velho. Eu vou achar um monte de defeito na mensagem dele. Não tem como ele pregar tão bem, tão certinho com 2 anos. Aí você fica, o que ele tem? Por que Deus está dando para ele? E, queridos, a gente vê dons, vê recursos, vê talentos. De repente acontece uma coisa que a pessoa tem uma, parece que, né, nasceu com o popô virado para a lua lá, que nem a gente fala. Popô, né? Tudo dá certo para a pessoa, cara. Tudo dá certo, cara.
Cara, eu conheço uma pessoa que os empregos caiu no colo dele. Nossa, eu tinha que ir lá. Dá-lhe fazer entrevista, fazer processo seletivo, e fica aquele processo cansativo, processo seletivo, vai lá, se esforça, estuda, faz curso. Aí essa pessoa que eu conheço é como se chegasse, ô, Fabinho, vem trabalhar pra mim, velho. É só você que eu tô escolhendo. Aí você fica assim, como? E o que aconteceu com esse irmão mais velho? Começou a permitir que a inveja enchesse o coração dele. Ele não estava entendendo nada, querido. Aí o que é? Achamos que nós temos algum mérito por ter ficado na casa do pai. Aí que pega, gente. Por quê? Porque a gente até entende a graça, quando a graça é para nos tirar da vida de pecado. A gente até entende que a graça, ela perdoou toda a nossa dívida. E hoje nós temos vida nova. Só que sabe quando que a gente não entende a graça, querido? Quando a gente se esforça para Deus. A gente não entende a graça quando a gente está se esforçando, a gente está trabalhando, a gente está ralando para Deus. Porque o que a gente acha? Se eu já fui perdoado, se eu estou na casa do Pai, se eu estou ralando, eu mereço mais. Queridos, a mentalidade de você merecer algo a mais só porque você se esforça mais é a mesma mentalidade de quem não vem para a casa do Pai por causa do pecado. Porque aquele que não vem para a casa do Pai por causa do pecado, o que ele está falando? Eu não mereço estar lá, porque eu sou pecador. E aquele que está aqui, está vivendo em santidade, está orando um monte, está lendo a Bíblia, todo ano lê a Bíblia, faz curso bíblico, não sei o quê. Aí o cara fala assim, pô, agora eu mereço fazer uma mensagem boa. Agora eu mereço. Queridos, fazer um parênteses aqui. Nossa, me encheu de tristeza demais. Eu vi um corte essa semana de um músico muito famoso no Brasil. E ele largou a seguinte frase. Ele falou assim, tem pessoas que vêm perguntar para mim assim, meu, como que você toca um acorde, parece que o ambiente já se enche daquela de anjos e da presença de Deus e não sei o que, não sei o que. Meu, ora por mim, para eu ter isso também. Sabe o que o cara falou? O cara falou assim, eu orar por você vai pagar o preço. Vai pagar o preço de oração, vai pagar o preço de busca. Queridos, esse cara, ele já é famoso desde 2000. Tem 24, 25 anos já de fama, de crescimento. O cara não entendeu ainda. Não entendeu a graça. Não entendeu. Ele está falando, eu vou reter a minha mão, porque o outro não quer para ele, não quer ser o filho mais novo crescendo, não. Queridos, cuidado. Cuidado com o coração do filho mais velho. É muito mais difícil limpar o coração do filho mais velho do que o filho mais novo. Sabe por quê? Nessa história aqui, tinha 3 personagens principais. O filho mais novo, o filho mais velho e o pai amoroso. Só 2 ficaram felizes no fim da história. O filho mais novo, querido. Desculpa, isso. Filho mais velho. Eu disse filho mais velho, vocês que entenderam errado. Apaga ali, vou ali da gravação. O filho mais velho, querido, não deu para ele não. Mesmo com os esforços do pai. Não estou querendo dizer, né? Ali é uma parábola. Ela não se aplica diretamente, né? Mas ele fechou o coração para receber ali da graça de Deus. Então a gente percebe o nosso irmão ficando mais rico que a gente, às vezes ele trabalhando menos. A gente percebe nosso irmão que executa projetos maiores que os nossos, mesmo com menos capacidade, ou alguém que ganhou oportunidades, mesmo estando menos preparado. E a gente faz tudo de acordo com a cartilha, vive em santidade, ora e tal, tal, tal. Falei, pô, nunca aconteceu nada demais na minha vida. É o coração do filho mais velho, querido. Achamos que temos algum mérito por nunca termos saído da casa do pai. Aí chega Lucas 15, 29. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. A gente acha que, por a gente ter tido uma longa caminhada com Deus, a gente tem mais mérito. Porque a gente leu mais a Bíblia, oramos mais, a gente se santificou mais, a gente ofertou mais, né? Aí é o que a gente fica com aquela mentalidade da prosperidade, né? Não, eu já ofertei tanto na casa do Senhor, por que Deus ainda não me deu um carro novo? Deu sua obrigação, né? Porque a gente evangelizou mais. Aí, de repente, a gente tá lá, a Elaine, todo sábado, né? A equipe de evangelização, todo sábado, distribuindo versículos, se esforçando, acordando cedo,
vai lá, aí de repente chega uma pessoa, prega um dia, 1000 pessoas se convertem. E eu que fiquei lá todo salto. Cadê? Queridos, é graça. É graça. É graça. Assim como a equipe de evangelização não vai ter mérito nenhum por alguém ter sido convencido do pecado, porque o Espírito Santo convence, aquele rapaz que pregou também, 1000 pessoas se converteram, não teve mérito nenhum também, porque o trabalho continua sendo do Espírito Santo. Nada disso produz qualquer tipo de recompensa para nós. É a graça de Deus. A gente precisa decidir, ou a gente caminha pela graça, ou a gente caminha pelo mérito. Não tem o muro, queridos, o muro que separa essas duas coisas é tão fino que nem em cima do muro você consegue ficar. Você tem que escolher. Tem que escolher qual lado você quer. Aí o que acontece? Chegamos ao ponto de não amar o nosso irmão mais. Lucas 15:30, olha que interessante. Mas quando veio, o filho mais velho falando, mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Você percebeu como que ele falou do irmão dele? Ele não falou assim, quando veio o meu irmão. Ele falou, quando veio esse teu filho aí. Queridos, é nessa hora que ele quebrou o segundo mandamento. Não amou o próximo como a ele mesmo. Desconsiderou que era irmão. O filho mais velho não chama mais ele de irmão, mas esse seu filho. E é quando quebramos então o segundo mandamento. Aí o que o pai faz conosco? Por isso que, queridos, a insatisfação tem lugar certo. A restauração do coração insatisfeito, ele vem através de Deus. Olha lá o que o pai fez. Lucas 15:31. Então o pai respondeu, meu filho. Queridos, você escutar isso do pai é melhor do que ter uma festa para você. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é teu. Só que, queridos, o coração do filho mais velho está tão duro que não estava enxergando isso, cara. Sabe o que o pai está querendo dizer para a gente aqui? Tudo que eu tenho é teu. O que a Bíblia fala sobre o melhor que Deus deu? Jesus, cara. E a Bíblia fala assim, se Deus já nos deu seu próprio filho, ele vai dar tudo o resto que a gente precisa. Tudo. E quando ele fala de tudo que eu tenho é teu, o filho mais velho não teve esforço nenhum para receber herança. Queridos, herança que o filho recebe é mérito dos pais. É o trabalho dos pais, o esforço dos pais, o cuidado dos pais que vai de graça para o filho. Então ele está falando assim, filho, tudo que eu tenho é teu. O meu filho, Jesus, morreu por você. Eu te dei o Espírito Santo para te capacitar para viver uma vida piedosa. Eu te dei dons espirituais. Eu te dei ofícios ministeriais para você poder servir a Deus da melhor maneira possível. Eu te entreguei a palavra completa em livro, que você pode ler de graça. Eu te dei tudo o que você precisa, tudo que eu tenho é teu. Isso é muito melhor que qualquer bezerro, de vez em quando. Escutar isso do pai. Escutar isso do pai é melhor que qualquer festa. Meus queridos, se você às vezes ainda olha para você, eu tinha esse coração do filho mais velho. Eu estou tentando, expurgar isso daí. Eu sempre pensava assim, e queridos, até hoje, eu via, toda vez que via um profeta na igreja, mano, ele largava a profecia para todo mundo, menos para mim, cara. Nossa, cara, como eu ficava indignado com isso. Aí vinha a pessoa, nossa, porque eu tive uma visão, porque eu tive um sonho, porque... Eu falei, cara, eu não tenho nada. Nada. Aí, eu lembro que veio um profeta lá dos Estados Unidos, lá em Curitiba. Aí, ele foi profetizando para cada um. Aí ele profetizava, nossa, os troços animalescos, não sei o quê. Aí profetizava pro outro um monte de coisa legal. Aí pro outro. Quando chegava para mim, o que ele falou? Leia o livro de Provérbios. Falei, meu, não é possível. Falei, não. E ele repetiu várias vezes aí, leia o livro de Provérbios, leia o livro de Provérbios. Mano, eu falei, não, meu. E, cara, eu não acredito. Aí eu ficava indignado, falei, Deus, por quê? Por quê? Queridos, eu só fui entender anos depois. Anos depois. Eu demorei meses para começar a ler o livro de Provérbios. Teve um amigo meu lá de Curitiba que ele falou, Piá, você tá lendo o livro de Provérbios? Velho, deixa eu começar então, né? Tava lendo outras coisas, que eu não tava botando fé. Aí eu percebi como tudo foi se encaixando. Comecei a ler, daí eu li Provérbios um monte daí, né? Aí como tudo começou a se encaixar. Queridos, o que eu entendi? O fato de eu não ter recebido quase nenhuma profecia na minha vida. Quase nenhuma, quase zero. É mínimo, assim. O que me fez fazer?
Eu vou para a palavra, que é o único lugar seguro. Porque assim, eu não tinha onde me agarrar mais. Falei, cara, então eu vou me agarrar na palavra com todas as forças. Depois eu descobri, graças a Deus. Graças a Deus, se Deus tivesse me dado um monte de profecia, talvez eu não ia saber lidar com o negócio, eu não ia ter feito isso. Eu ia querer sempre ficar caçando uma profecia aqui, uma profecia ali. Que nem o pessoal faz, né? Vai lá no profeta que mora no meio do mato, ora aí por mim, larga uma profecia. Tem dessas coisas para lá aí? Não. Nunca ouvi falar. Lá em Curitiba tem. Né? Cris, nós já temos tudo, cara. A gente tem tudo aqui. Palavra. Ó, salvação em Cristo Jesus, direção do Espírito Santo, a soberania do Pai, os dons, a capacitação. Aí o que acontece, queridos? Quando a gente coloca a nossa assim, insatisfação nas mãos do Pai, aí ele corrige o nosso coração. Olha lá. Lucas 15:32. O que ele tá? É a continuação, né? Que ele fala assim: tudo que eu tenho é teu. Ele falou no versículo anterior. Aí ele fala assim: mas era preciso festejar e alegrar-se. Porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você percebe como ele restaura o coração do filho mais velho? O filho mais velho falou: esse seu filho. E o pai fala para ele: mas esse seu irmão. Não esquece que é teu irmão. Agora olha que interessante. Ele falou assim, ó: esse menino aqui, o mais novo, precisa ter a festa para ele. Precisa. Queridos, essa é uma parte que a gente precisa entender. O pecado, ele arrebentou a gente de tudo que é jeito. Tudo que é jeito. A minha vida, graças a Deus, o pecado não estragou a minha vida de tal maneira que eu precise de profecia. Eu não preciso de profecia. Foi o que o próprio Deus me mostrou ao longo das caminhadas. Eu não preciso disso. Mas eu preciso de outras coisas que vocês não precisam. O remédio para mim é diferente do remédio para o Vinícius. Agora, se chega um menino aqui, de repente a profecia e fala e descreve a vida do cara e mostra o futuro dele, tudo acontece. Precisa para ele. Então, queridos, se as coisas na tua vida não aconteceram, se não teve uma festa com um boi gordo, é porque não precisa. É porque não precisa, querido. Agora, se as coisas acontecerem na tua vida, mesmo com sofrimento, sinto lhe dizer, é porque provavelmente precisa. Eu ainda estou até hoje tentando decifrar, entender o porquê o meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos. Hoje a resposta mais clara que eu tenho de Deus é porque precisou. É triste? É triste. Mas a soberania de Deus, ela vai muito além do que a gente entende, que acha que é certo e errado. Então, queridos, tem coisa na tua vida que precisou acontecer para você estar aqui. Lembra que Jesus fala? Se o teu olho te faz pecar, arranca ele, joga ele fora. É melhor ir para o céu com um olho só. O sofrimento da nossa vida, ele é assim. Precisa. E as coisas boas, os dons, os milagres. Às vezes eu ficava com inveja, cara, porque eu nunca ganhava oferta. Até hoje é muito difícil ganhar oferta. Muito difícil. Assim, espontâneo, eu digo, né? Nossa, agora tinha gente que andava comigo, meu Deus do céu, cara. O cara já até sabe o que eu tô falando. Nossa, o cara era um imã de oferta. As pessoas, ô pastor, ô não sei o que, fulano, ó, senti de Deus, toma essa oferta aqui. Aí vi outra pessoa, vi uma outra pessoa. Falei, meu Deus, eu tenho problema. Não é possível, cara. Queridos, é que não precisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o que essa parábola está dizendo? Um coração satisfeito. Satisfeito com a tua realidade, com a realidade do teu irmão. Lembrando que nós temos um irmão e nós temos um pai amoroso. Da mesma maneira como o pai amoroso restaurou o filho mais novo, o pai amoroso está restaurando o filho mais velho também. E o filho mais velho nos mostra que dentro da igreja tem gente perdida igual o filho pródigo. Só que o cara está perdido na própria religiosidade. É pior. É pior. Porque o pecado dele não está deflagrado. É um pecado que está no coração. Só que o pai sabe disso. E o pai sabe tratar com isso. Então o pai, ele sabe tratar com você. Amém? Então eu queria convidar você a se colocar em pé, por gentileza. O pai, ele ama cada um e deseja restaurar todos. Não é o nosso mérito que produz fruto com o pai. Mas é a graça de Deus que opera tudo em todos. A graça de Deus operou para o filho mais novo e a graça de Deus operou para o filho mais velho. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu pequei tanto que eu tenho muita dívida com Deus.
Cara, não tem nada que você consiga fazer que Deus já não pagou. Aí a gente cai para outro lado. Trabalhei tanto para Deus que eu tenho crédito com Deus. Queridos, eu já vi campanha de igreja falando assim, 7 semanas para você ter crédito com Deus. Queridos, você pode gastar sua vida. Você pode vender todos os seus bens. Você pode viver que nem Paulo, só viajando, pregando, plantando igreja, queridos, sofrendo. O que você for, você não vai ter 1 centavo de crédito com Deus. Porque nada do que a gente faz para o nosso Pai vai ser suficiente do que Ele já fez para compensar. Eu preciso então me concentrar em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo. O que acontece? Qual que é a cura para o filho mais velho? O trabalho dele deriva do amor do pai que ele recebe. Não o contrário. Eu não trabalho para receber o amor de Deus. Eu recebi o amor de Deus, então eu trabalho. Amém? Então eu queria convidar você a fechar seus olhos, por gentileza. Obrigado, Senhor Deus.